Bom dia, amados irmãos com Jesus. Espero que Deus vos abençoe. E, sendo assim, nós vamos iniciar com a leitura da nossa palavra, nos colocando de pé em Mateus capítulo 15. Vamos começar no versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíram daquelas cercanais clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Grandioso nosso Pai Celestial, o eterno e bendito Deus, nós te pedimos para que a sua palavra, sendo verdade, seja agora, Pai, falada de acordo com o Senhor, o que quer para com este povo que está disperso em suas casas, sem até pastor. Eu sei que o Espírito Santo está lá, mas seu companheirismo com os irmãos, nos oramos para que o Senhor guarde este povo. Pela sua graça, se um dia não voltarmos a nos congregar aqui, queremos que o Senhor nos congreguemos nos céus. Este é o pedido que eu entrego na tua presença. Eu sei que nem todos terão o direito à imposição das mãos quando estão enfermos, mas eu entrego o Espírito Santo que movia sobre a face das águas, que continue movendo sobre os tetos de cada filho, sobre os corações de cada filho, e o Senhor ajude-lhes no nome precioso do Senhor Jesus, em que todos os seus desejos, seus pedidos, seus clamores, seus lamentações sejam respondidos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e sua glória. Amém. Sentai-vos, amados irmãos. Aqui temos uma coisa que queremos aprender junto. Aqui o Senhor Jesus é clamado com uma mulher que a Bíblia diz assim, que esta mulher chegou ao Senhor Jesus, era uma cananeia, que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Agora escutem no 23, a mulher clamando, e a Bíblia no 23 disse: Jesus não respondeu. Seria estranho, né? Seria estranho. Mas ele não respondeu palavra. Como não bastasse, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Oh, graças a Deus. Despede-a, que vem gritando atrás de nós.
E ele, respondendo, disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A pessoa está pedindo, não respondeu. Os discípulos despedem essa que está vindo incomodando. Responder dele, disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo, não fui enviado senão as ovelhas perdidas. E eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: se vocês notarem duas coisas, aquela mulher, o que lhe fez Jesus não responder, no 22 expressou duas coisas, aquela senhora. Senhor, filho de Davi. Duas coisas que expressou. Senhor, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Mas quando chega no 25, ela expressa uma coisa. Adorando, disse assim: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorros. E ela disse: sim, senhor. Sim, senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmão Branham prega a mensagem perseverante que ele pregou em 5 de março de 1964. Isso, tradução Estados Unidos da América. Irmão Branham fala primeiro, disse, de acordo com Wesber, em algumas anotações que tenho marcadas aqui, significa ser persistente, persistir, que se chama de perseverante. E isto é ao formar um objetivo. Quando você tem um objetivo, você luta para alcançar. Então, se não alcança naquela hora, mas você vai dizer: não, vou aguentando. Então, significa que você está sendo persistente. Irmão Branham diz assim, neste parágrafo, continuando no 11, homens de todas as eras que têm fé no que estão tentando realizar, têm sido perseverantes. Ninguém pode ser perseverante a menos que primeiro saiba o que está tentando realizar. E você primeiro precisa saber o que está tentando realizar. E então ter fé de que vai conseguir o que está tentando alcançar. E isso o torna persistente, uma coisa que você sabe que é real. Primeiro tem que ter objetivo. Por que querer essa coisa? Então tem que basear em esperar. E não só de hoje para amanhã, mas sim esperar em todo o tempo até que consiga o que você quer. A fé é baseada desse jeito. A fé não está baseada num mito, em alguma coisa que apenas diz: vá fazer isto ou fazer aquilo, nas palavras de alguém. Mas a fé toma o seu descanso eternal na palavra do Senhor, na palavra de Deus, que é a Bíblia. O profeta fala, uma das histórias mais antigas, no parágrafo 17 daquela mensagem, uma das mais histórias antigas da Bíblia, um deles foi Noé.
Noé não era simplesmente um homem diferente. Ele era um homem comum, talvez um fazendeiro. E o mundo era perverso, assim como é hoje, cheio de ciência e de grandes homens. Eles haviam decidido, vê? Eles eram descendidos dos filhos de Caim. Os filhos de Sete eram humildes, pastores, fazendeiros, mas os filhos de Caim eram homens de sábios, construtores, inventores e cientistas, muito inteligentes, muito religiosos. E eles tinham sua própria forma de piedade, mas negavam, assim como é hoje, o poder de Deus. 19 aí diz, Noé, sendo um homem justo diante de Deus, um dia Deus se encontrou com ele nos campos e falou com ele e disse-lhes para construir uma arca, porque ele ia destruir o mundo com água. Agora, isso era absolutamente contrário a toda medida científica daquele dia. Veja, nunca havia chovido, não havia umidade no ar. E Deus regava a terra através de irrigação, subia através da terra com nascentes. E não havia água para tal coisa, não havia água nos céus. Eu às vezes gosto muito de fazer um argumento. Deus falou, mas não havia evidências físicas que daria confiança no homem. Vocês poderão ver também que a promessa de curas pelas mãos, pela imposição das mãos, não tem evidências físicas que alguém pode crer. É por esta razão que o mundo está pensando que nós queremos brincar com as pessoas. Ou estamos a brincar com as pessoas. As coisas que Deus faz, elas não têm evidências físicas que o homem pode ver. Isso há de acontecer, sim. Mas o que está em causa, o irmão Branham disse que não havia água para tal coisa. É certo. Como é possível um aparelho registrar onde não tem nada? É possível? É aí onde Deus trabalha. Não é possível um aparelho registrar onde não tem nada. Tem que ter alguma coisa para registrar. E o irmão Branham disse, por que o Satanás não consegue fazer a pessoa? O irmão Branham disse, porque a vida é Deus. A vida chamada vida é Deus. Por isso ele não consegue fazer a folha com a vida. Porque a vida é Deus. Então, se eles conseguissem ver a chuva no céu, eles poderiam ter visto Deus. Porque foi a palavra que disse, haverá chuva. E não havia forma de provar os cientistas a palavra que era verdade. Porque a palavra era invisível. Ela não era possível ser vista. Não era possível ser captada com o aparelho. Isso aqui é profundo demais. Oh, glórias a Deus! A ciência naquele dia provavelmente era mais capacitada do que de hoje. Eles realizaram mais naquela época do que se pode explicar hoje. Construíram as pirâmides no Egito, as esfinges. Nunca se poderia construir isso outra vez. Aquelas pedras daquela altura no ar, e nós não temos nada que levantar isso aí, ou nenhum poder para levantar isso, mas de alguma forma eles conseguiram fazer isso nos dias de Enoque e de Noé, antes do dilúvio. Talvez fizeram lançamentos para a Lua, e poder ser que tinha astronautas e assim por diante, não sabemos. Mas Jesus disse como foi nos dias de Noé, uma grande civilização inteligente, como foi então, assim será na vinda do Filho do Homem. Não há dúvida que tinha instrumentos que provavam que não havia água no ar. Glórias!
Irmão Branham, se não havia dúvida que eles tinham instrumento que poderiam provar que não havia chuva no ar. Não há dúvida de que há instrumentos que estão provando que existe coronavírus que não tem cura. Não há dúvida. Há dúvida. Para eles estão notando. E este homem parecendo contrário à ciência. Se um homem disser que pôr as mãos, orar, Deus vai curar, isso vai ser contrário à fé do mundo. Mas é nesta coisa contrária à fé do mundo que Deus opera. E a água vai sair dos céus. É o que disse Noé. Isso não me importa se os homens não têm registros, se isto é contrário à ciência, se os vossos aparelhos captam ou não captam. Mas o que quero que assim disse a Bíblia. Agora, a ciência podia tomar um instrumento e lançá-lo no ar e dizer, olha aqui, não é? Leia este instrumento, este barômetro, aqui indica se tem água lá em cima ou não. E não tem. Agora você diz que está lá em cima. Entretanto, a pesquisa científica mostra que não está lá. Vem? Pesquisa científica mostra que não está lá. E isso não deteve Noé. Escutem, isso tudo que dizia, veja, anda aqui, assiste lá esse aparelho. Não tem registro de chuva aqui. Vem aqui, olha lá isto aqui. Disse, isto não convenceu a Noé para descrer. As pessoas não podem ficar convencidas porque a informação científica é de dizer que não há cura, não há medicamento para isso. Se Deus quer operar, Ele vai operar na forma dele. Não é disse sim, concordo que não há registro nenhum. Mas é que este que falou, Isaías disse, é maravilhoso, é Deus de milagre. E este que falou, ele não pode mentir. Irmão Branham disse, ele não tinha fé que poderia ser inabalada. E isso não deteve Noé. Ele foi persistente, ele sabia que Deus já havia dito, vai chover. E Deus podia colocar chuva lá em cima, se ele dissesse que sim. Não é disso, olha, isso não se importa. Se Deus disser que haja chuva, mesmo que não tenha acontecido, não tenha havido, se Deus disser que haja chuva como Criador, haverá chuva. E glória a Deus. Ele faria isso, ele como Criador, se dizer que haja cura, não me importa, a cura haverá. Ele é Criador. Criar é fazer existir uma coisa que não existe. E que se chama criar. Ele é o Criador da cura. Ele é o Criador de bom ambiente. Vê? Ele faria isso. Houvesse ou não houvesse tal coisa lá. Então ele foi persistente depois que conheceu a palavra do Senhor. Depois que conheceu a palavra do Senhor, foi persistente. E quando alguém conhece a palavra e a vontade de Deus, torna-se persistente, torna-se perseverante. Não importa o que a ciência diga. Ora, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. Mesmo assim, você conhece. Você apoderou de alguma coisa e essa coisa se apoderou de você. O irmão Branham disse assim, quando você recebe a coisa na convicção, aquela coisa te ganha. Você ganhou aquela coisa e aquela coisa ganhou a você. Aí há uma interligação e ninguém sai. Eu não sei qual é a forma que poderia explicar. Como disse Jesus, nós dentro dele, ele em nós, nós nele. É o que está a falar o profeta. Você se apoderou de alguma coisa e essa coisa se apoderou de você. Você gira junto. Você tem alguma coisa diferente quanto a isso que não consegue explicar. Não importa o quanto não pareça ser verdadeiro, cientificamente. No entanto, há alguma coisa nisso que diz para você que é Deus e não tem nada
que vai deter isso. Por isso vemos que Noé continuava a martelar. Continuava a martelar a arca. Não importava quanto prova científica, não era assim, não havia chuva, ele cria mesmo assim, porque ele havia ouvido a palavra do Senhor. E é nisso que a fé está solenemente baseada, e no assim diz o Senhor. Parágrafo 30. 36. Agora, às vezes no caminho do dever, Deus o chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. Ele faz com que faça alguma coisa que inteiramente se torna motivo de riso. Às vezes Deus, quando Ele levanta um homem para o caminho de dever, isso seria para os ministros. 36, escute, às vezes, no caminho de dever, Deus chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. Ele pode chamar um ministro e fazer coisa mais suja que na vida vocês nunca podiam crer. E cuidado de dizer, esse não é o homem de Deus, esse. Porque chegou ao ponto de fazer as coisas mais sujas. Ele faz com que faça alguma coisa que inteiramente se torna motivo de riso. Era motivo de riso para Noé, não é? Quando bebeu, ficou nu. Mas esse gajo? Deus falou com ele. Deus lhe falou para fazer a arca. E ele fez a arca, profetizou das águas. E vieram e encheram. Não era homem de Deus? Mas como é possível ele depois beber e ficar nu? Não tem juízo. Para depois ele amaldiçoar o filho, como se tivesse razão. Havia necessidade do filho apanhar maldição? Havia? Quem errou aí? Maturidade dos homens. Os homens têm que ser muito maduros nas coisas. Por exemplo, se Moisés tivesse falhado como um homem jovem, de 40 anos, um militar, num trono com seu pé nele, todos os exércitos do Egito controlados por ele, e falharem em fazer isso, e aqui vai ele para o Egito, na manhã seguinte, depois de se encontrar com este anjo na sarça, sem nada na mão, a não ser uma velha vara torta do deserto, com a sua mulher sentada numa mula, e Gerson no colo dela, a barba branca que batia na cintura dele, talvez. Tinha barba, graças a Deus. E ele estava com 80 anos, sua cabeça calva brilhava no sol, e com uma vara na mão, seus olhos voltados para o céu e um sorriso em seus lábios. Pode ser que alguém lhe tenha dito: Moisés, aonde vai? Disse: vou para o Egito para tomar controle. Se homens e mulheres tão somente pudessem pensar que hoje à noite, que a palavra do Senhor é verdade, não há nada mais. Toda a eternidade depende da palavra. Toda a eternidade depende da palavra. Não há mais outra coisa superior que a palavra. Parágrafo 90. Toda a eternidade. Oh, glórias a Deus. Toda a agitação do mundo depende da palavra. Não depende de nada. Se os homens chegassem a ver isso, depende da palavra. Depende da oração. Todas as coisas. Não seria nada. Mas os homens nem olham isso. Eles pensam que estamos para brincar, estamos para desafiar os governos. Quem somos nós para desafiar um governo que tem arma, que pode te matar, pode te prender, mesmo que tenha força? Mas a pena é a gente clamar por nosso Deus e haver a misericórdia. Mas nem somos vistos. Irmão Branham fala: se os homens e mulheres tão somente pudessem pensar
que hoje à noite, que a palavra do Senhor é a verdade. Não há nada mais. Toda a eternidade depende da palavra. Nenhuma palavra, disse Jesus, falhará. Os céus e a terra falharão, mas ela nunca falhará. A palavra não pode falhar porque ela é Deus. Moisés foi para lá, foi muito persistente quando lançou sua vara no chão e ela se transformou em serpente. E então ele encontrou imitadores. Isso ainda existe no caminho de Deus. Alguém que tenta imitar alguma coisa. E os imitadores vieram fazer um show. Com isso, lançaram suas varas no chão. Moisés sabia com que havia falado. Ele sabia em que havia crido. E estava persuadido que ele era poderoso para guardar aquilo que havia me prometido a ele até aquela hora. Moisés ficou quieto. Escute, irmãos. Disse que Moisés, quando lançou a vara, houveram imitadores. Aquilo não abanou Moisés, porque eles já fizeram como eu fiz também. Aquilo não abanou. Aquilo não abanou Moisés. Para mim não me abana se eu orei por enfermos e não ficou curado. Se não há nada, a cura divina para doenças que hoje estamos ouvindo. Se não há nada, isso não me abana. O que eu devo ter é saber que ele falou, isso vai acontecer. Irmão Branham disse, Moisés ficou perseverando, esperando. Deus falou e eu espero que ele vai fazer. E o que ele está falando aqui? Moisés ficou quieto, parágrafo 42. Então a serpente de Moisés comeu a serpente dos mágicos. Se nós permanecermos quietos em esperar Deus, a serpente de Deus pode consumir coronavírus. Eu estou dizendo, se estou a falar a serpente representa a medicina de Deus. A ciência de Deus pode curar esta enfermidade. Como a serpente de Moisés sarou. Aí no deserto, quando ele pendurou a haste, lá no Egito, a mesma serpente consumiu as falsas serpentes. No deserto foi dito, levanta mais serpente, para olharem nela. E ela era a medicina naquela hora. Oh, glórias a Deus. Naquela hora era a medicina aquela serpente para sarar as enfermidades. E a palavra de Deus um dia será para assassinar o ímpio. Mas agora ela está a trabalhar como a serpente para sarar a enfermidade. Para a medicina de Deus funcionar. E se nos ensina que a mesma coisa que repetirá, talvez não da mesma maneira, mas se repetirá nos últimos dias. Pois, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim eles resistirão à verdade. Moisés foi persistente, pois algo, veja, Moisés foi persistente, pois tinha algo para realizar, com assim diz o Senhor, para apoiar isso, eu estarei contigo. Davi, que se encontrava ante Saul um dia, e ele ficou sabendo que Golias tinha aparecido na colina, um grande gigante que tinha dedos de 14 polegadas. Escute, o irmão Branham destaca outro homem. Eu quero muito que vocês escutem isso no espírito dele. Irmão Branham, Davi, que se encontrava ante Saul, um dia, ele ficou sabendo que um Golias tinha aparecido na colina. Eu digo assim, vocês creem também que coronavírus é Golias que apareceu no nosso meio? Eu não sou Golias agora. Mas um grande gigante que tinha dedos de 14 polegadas, 36 centímetros, tradução. Uma grande lança. Lança, podemos dizer, instrumento matante.
como o coronavírus, instrumento, doença mortífera na mão, do tamanho de uma agulha de tecelão, provavelmente de 20 ou 30 peixes, 6 metros ou 9 metros, grande ponta de lança nela, ou ponta bronze. Imagine só como teria sido a cabeça desse homem, teria sido do tamanho de uma tina, com um grande capacete nela, de 2 polegadas de espessuras de bronze, toda a cobertura. E ele desafiava os exércitos de Deus e fez isso na presença de Davi. Escute, este homem sem temor desafiava o exército de Deus. E ele pensou em desafiar também o Davi. Não sabia que aquele já não poderia ser desafiado. Esta doença pode desafiar qualquer estado, mas nunca desafiará a Deus. Esta é que é a verdade. Nunca desafiará a Deus. Davi era homem pequeno, ruivo, rapaz, como queria dizer, rapaz pequeno, provavelmente de ombros caídos. A Bíblia diz que ele era um ruivo, um rapaz pequeno, nunca recebeu treinamentos em um duelo com lanças e coisas assim, mas ele andava cuidando de ovelhas, desertos adentro, e um leão veio e pegou um dos seus cordeiros, e ele saiu atrás dele e o matou com uma funda. Vemos que um urso fez tentar fazer a mesma coisa, o Davi o dominou. E então Davi disse: vocês ficam aí e deixam aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos de Deus vivo? Quer dizer, vocês ficam com braços cruzados, não oraram porque disse que não tem a cura, fica com braços cruzados. Ficam mesmo. Porque disse, ninguém vai à igreja orar, nem em casa não ora, mas fica logo no silêncio. É isso que devemos fazer? Sim, não podemos vir aqui, mas lá não pode orar em casa. Você não pode ajoelhar com a sua esposa, sua família, seus filhos, vamos orar. Não pode fazer. Então Davi disse, vocês ficam aí, parágrafo 47, fica aí e deixam aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos de Deus vivo. Ou eu podia dizer, vocês ficam aí, deixando esta doença incircunciso no nosso meio, vingando no meio de Deus vivo que prometeu orar pelos enfermos e sarar. Ele envergonhou os seus irmãos, os que tinham medo. Sei que a denominação tem medo. Ele envergonhou os seus irmãos enquanto dizia que era mal comportado. Ele tinha ido lá para ver a batalha. No entanto, havia algo em Davi que ele sabia que era mais do que vencedor. Ele disse, se estão com medo de lutar com ele, eu vou lutar com ele. Se temos medo de lutar com isto, mas há Davi que pode lutar com ele. Davi veio no meio dos preguiçosos. Tinha medo, veio. Se nós temos medo de orar, mas Deus pode vir no nosso meio. Ele pode vir. Pode vir nos ajudar. Saul, este vindo ao general Saul, e ele colocou sua armadura nele e não serviu nele. Ele descobriu que a sua veste eclesiástica não servia num homem de Deus. E essa coisa não serviu. Ele não sabia o que fazer. Nunca experimentei isto. Nada sei quanto a estes bacharel de arte e assim por diante. Tire essa coisa de mim. Oh, se eu quisesse cada parágrafo fundamentar isso. Olha, Saul disse assim, eu não estou contra nada, mas deixa eu chegar até aí. Saul disse assim,
Olha, Davi, aquela lança aí, você sem proteção, já morreu você. Aqueles gajos, quando lançar isso sem proteção, já morreu. Sem máscara, você já morreu, amigo, viu? Já morreu você, tem que se pôr. Davi disse, sim, senhor. Mas o que eu estou a ver, eu nunca lutei com essas coisas. Me pesam isto. Essa coisa não serviu, ele não sabia o que fazer. Isto, nunca experimentei isto. Nada sei quanto a este bacharel de arte e assim por diante. Tire essa coisa de mim e deixe-me ir da maneira. Deixa-me ir da maneira que Deus me deu. Libertação. Deixe-me ir com uma funda. Deixe-me usar esta funda. Deixe-me usar em oração ao governo. Deixe-nos orar mais um pouquinho, Estado. Talvez essa pequena funda podia resolver este problema, se o Senhor permitisse. Ora, disseram, ele é guerreiro desde mocidade dele. E você não passa de um jovem. Estava a dizer Saul, ele é guerreiro desde a mocidade. Essa doença é mortífera desde China. Quem somos nós? Os pobres, africanos. Quem somos nós? Os italianos estão a morrer nos Estados Unidos. Ei, pessoal, não vale a pena. Quem somos nós? Quando chegar para nós, vamos acabar. Davi não tinha proteção, mas só tinha Deus. Glórias. Ele disse, sou mais que um adversário para ele. Deixe-me ir. Não importa quão grande o gigante parecesse. Parágrafo 50. E quão irreal parecesse ser. Davi foi persistente do que aquele filisteu incircunciso não ia desafiar os exércitos de Deus vivo que ele representava. Oh, se tivéssemos mais de Davi, irmão Branham, parágrafo 51. Oh, se tivéssemos mais de Davi neste exército, se tivéssemos mais um homem que tomasse uma posição e fossem persistentes, perseverantes na fé que foi uma vez dadas aos santos. Se fosse Daniel, a fé que foi dada. Se fosse Meshach, Abdenego, Shadrach, na fé que foi dada. Eu creio que se fosse Daniel, ele ia vencer o coronavírus como ele venceu o leão. Para mim, se fosse a era de Meshach, Abdenego e Shadrach, eu tenho a certeza que, da mesma maneira que eles desceram ao forno e não foram queimados, eles poderiam andar em frente de coronavírus sem máscara, não iam morrer. Se essa fé fosse aplicada como eles aplicaram. Mas o nosso problema é que vamos com dúvida. Por isso somos primeiro a morrer logo. Não falamos? Eu queria desafiar. Se eu andei com dúvida, terá que operar. Sansão, um outro homem muito perseverante, ele teve um nascimento nazareno. Um nazareno significa separado para a palavra. Que ótima coisa seria se hoje à noite todos os cristãos fossem nazarenos para o Senhor, separados não para credos, mas para a palavra. Cristo é essa palavra, separado para a palavra. Ele tinha 7 cachos de cabelos que batiam nas costas, que eram o sinal de que ele era separado. E então um dia 1000 filisteus encontraram-no na planície sem nada na mão com que lutar. Estava vazio. Estava vazio. Glórias a Deus. Isso é muito profundo. Estava vazio. Não tinha nada para lutar. África vazio. Sem prevenção. Branco não pode pensar que vai acabar africanos. Irmão, há um africano que nem injeção, nem nenhum medicamento vai tomar. Está lá no confim, mas nenhum vírus vai aproximar a ele.
está aqui, vazio. Aqueles filisteus eram homens como uma parede de bronze, grandes, pesados, capacetes na cabeça, grandes armaduras na frente deles e de escudos, broquéis e assim por diante, para se desviarem de qualquer bala. Provavelmente, os capacetes eram de 1 polegada de espessura, 2,5 centímetros, tradução, na cabeça deles. Sansão não tinha nada, mas ainda podia sentir que a promessa que Deus lhe fizera ainda estava com ele. Ele não tinha nada, vazio, nem capacete, nem nenhuma coisa, mas o que ele tinha era a promessa de Deus. Está ainda comigo. Oh, estava ainda pendurada na sua cabeça a promessa de Deus. A promessa de Deus estava pendurada naquelas 7 tranças de quem? De Sansão. Irmãos, não tinha outra coisa. Se nós queremos que estamos com o Espírito Santo, você crê que a promessa de Deus está pendurada sobre sua cabeça? Sim, porque nós somos um dos grupos de trança. Somos um dos grupos de trança. Irmão Branham disse, Sansão não poderia ser banada, porque a promessa de Deus lhe fizeram ainda. Estava pendurada em sua cabeça. E ele ainda podia sentir a unção, em outras palavras. E ele sabia que Deus estava com ele, pois sentiu aqueles cachos que batiam em seus ombros. Ele agarrou o que estava em seu. Podia encontrar e foi a queixada que uma mula. E ele se encontrou com isso em sua mão e ficou persistente de que não seria a queixada ou seu próprio braço, mas seria o poder do Senhor. E o poder do Senhor desceu sobre ele e derrotou com aquela queixada 1000 filisteus. Como ele fez isso? Aquela velha queixada frágil que se encontrava no deserto fazia muito. Se você a batesse numa pedra, voaria pedaços dela. Nos capacetes que estavam naqueles filisteus, que descia, e grandes folhas grudadas dos lados ao bater nos ombros, 1 polegada de espessura e bronze, e ele ficou com a sua queixada e abateu 1000. Irmão Branham estava dizendo assim, com uma vara que ele apanhou, que uma vara quando chamboqueia numa pedra, ela racha. Disse aqueles bronze como eram fortes. Aquele bronze como é forte. Você podia dar na cabeça com aquela vara, não poderia rachar também como na pedra se racha. Mas é aquela vara fraca que podia se rachar. Irmão Branham, se é aquilo que ele matou, que ele 1000 filisteus. Às vezes, esta oração silenciosa, de não muito parecer como grito para os homens ouvir, é este que faz estrago. É esta oração que faz merda, podemos dizer esse português. As pessoas pensam que é gritar para o homem ouvir. Glórias a Deus. Dá pular gritando, dar glórias a Deus. O Espírito do Senhor Deus sobre ele. E ele foi persistente. Um dia um leão correu atrás dele e não tinha nada na mão. Outra vez vazio. E, graças a Deus. Veio HIV-Sida. Ele não tinha nada para se proteger africano. Mas está vivo até hoje no meio de HIV-Sida. E hoje aparece o coronavírus como leão outra vez. Encontrou Sansão, não tem nada ainda. Não tem nada ainda. Um dia um leão correu atrás dele e não tinha nada na mão. Oh, mas o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Seus cachos ainda se encontravam sobre seus ombros. Oh, a unção ainda, irmão, está sobre nós. Não se interessa. Venha o que vier, mas a unção ainda está sobre nossos ombros. E seus cachos ainda se encontravam sobre seus ombros. Ele arrebentou o leão com suas mãos.
ele foi bem persistente, porque sabia que a promessa de Deus estava com ele. Ele podia realizar qualquer coisa, pois a promessa de Deus estava com ele para libertar. João tinha tanta certeza, João Batista, quando ele nasceu, ele sabia que era para ser a personagem. Depois que chegou à idade suficiente de entender uns 9 anos de idade, seu pai era um sacerdote, normalmente, segue a linhagem do pai. Mas ele não frequentou escolas e seminários, pois sabia que o seu trabalho era importante demais. Era para ele anunciar o Messias. Sabemos que o anjo havia dito que sim. Ele sabia que estava representado na Escritura, a voz do que clama no deserto. João sabia. Preparando o caminho do Senhor. Ele também sabia que Malaquias, 400 anos atrás, havia dito: eis que envio o meu anjo diante da minha face. Depois de estar no deserto, onde ele recebeu sua instrução de Deus, não de algum seminário teológico, como o lugar de onde ele vai, ou do seu pai veio. Mas ele tinha um trabalho importante. Ele tinha que anunciar o Messias. E tinha que saber que tipo de sinais seguiria o Messias. Então ele notou um dia, ele estava em pé, pregando para o povo. Ele disse: há um que se encontra entre vós agora. Aleluia! Ele estava pregando no meio de milhares e milhares de pessoas. Jesus, quando veio, um pouco olhar naqueles filmes, quando ele veio, disse, ele se introduziu no meio de multidão, como multidão também. Mas quem lhe disse que o Messias já está no nosso meio? O mundo não poderia entender, por dizer, mas onde está esse Messias dele? Porque ele não tinha diferença de se mostrar que aquele aí que está o Messias. Não, mas já estava no meio deles. Irmão, se a unção está no nosso meio, a cura está no nosso meio, o mundo pode não ver, mas está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Isso dá a gritar, ele está no nosso meio. O João com unção, ele diz, ele está no nosso meio. Ele fala, parágrafo 61. Há um que se encontra entre vós agora, o qual não conheceis, está vendo? Cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tinha tanta certeza da sua posição, ele tinha tanta certeza do seu ministério, que ele disse, ele se encontra aqui em algum lugar agora, entre vós. Ele não teve medo de dizer isso diante dos fariseus e saduceus. E dos soldados, o que quer que fossem. Alguns desses o havia esperado por milhares de anos. Mas ele disse, ele encontra-se entre vós. Ninguém podia tirar isso dele. Ele fez persistente, ele foi persistente diante de tudo, sim! Hoje torna difícil falarmos perante a autoridade. Deus pode curar isso, senão há de me dizer, curará para a vida. Mas ele disse, Messias está aqui, não me importa. Disse, estava soldados a vir aí, disse, Messias está no meio, não me importa. Parágrafo 62. Esta pequena mulher grega, volta para aquela que lemos, sem dúvida que havia ouvido falar dele, ouvindo falar de Jesus, o grande reavivamento, um jovem profeta que cresceu da Galileia de Nazaré e mostrava grandes sinais e maravilhas. Ela havia ouvido falar dele, e a fé é pelo ouvir. Esta mulher sirofenícia, sendo grega, a fé encontra fontes que outros não veem. A fé encontra fonte que os outros não veem. Glórias a Deus. Quando ele ouviu falar, ela creu. Ela pode ter ouvido falar da menina, de um vizinho ser curada de epilepsias. O que essa criança tinha?
E eles podem ter ouvido falar de certo epilético ser curado, de modo que a filha dela tinha necessidade de cura. E ela ouviu falar que Jesus podia curar um epilético. Isso, ela creu nisso. Não importava o quanto o povo não cresce. Esta grega havia ouvido tantas estas palavras. Ela creu nisso. Ela tinha muitos impedimentos, mas a fé dela não tinha nenhum. Ela tinha muitos impedimentos, mas a fé dela disse que não tinha nem sequer um impedimento. Oh, glórias a Deus. Podemos ouvir o mundo, notícia, tudo. Eu não sei, irmãos, mas eu quero me confirmar em mim, mas até aqui nada o que está me abanando. Parece que não está a ver nada para mim. Estou falando sério. Para mim, ainda não entrou a fé, convicção. Para mim, ainda não sei nada. E nesse um dia eu morrer com isso, não me importo nada que morrer com isso. Eu só costumo dizer morrer. Como qualquer doença podia me matar. Esse parágrafo 72, esta grega havia ouvido estas palavras. Ela creu nisso. Creu. Ela tinha muitos impedimentos, mas a fé dela não tinha nenhum. A fé não conhece impedimentos. A fé não conhece impedimento. A fé dela não tinha impedimentos. Ela tinha, mas sua fé não tinha. Vocês o que vão entender? Irmão Brandas, ela tinha, mas a sua fé não tinha impedimento. Vocês entenderam aí? Sim, porque quando ela queria ir ter com Jesus, os discípulos se despedem para irmos embora. Não era impedimento? Mas a fé dela disse, só falar uma palavra, minha criança vai ficar. Glórias a Deus! Sim! Meu corpo pode ser assassinado, mas nunca minha alma. A minha fé continuará na presença de Deus. Sim! É verdade. O corpo de Jó poderia sofrer, mas a fé de Jó não sofreu. Glórias a Deus! É isso que nós queremos, é isso que nós temos pela fé. Alguns daqueles pais, deixa lá eu repisar mais um pouco. Vocês podem ter impedimento, mas se você tiver fé, ela não conhece derrota. Vocês podem ter impedimento, mas se vocês têm a fé nunca terá derrotas. Ela é positiva. Vejamos alguns impedimentos dela, só um momento. Alguns daqueles talvez queria dizer, podem ter dito, lembre-se, talvez seria esse português, mas aqui está, podem ter dito. Lembre-se, você é da raça diferente. Você é uma grega, sirofenícia por nação. Ele é judeu. Em outras palavras, hoje se diria, as suas denominações não estão tendo este reavivamento. Não faz diferença a sua denominação, se está ou não. Não importa para aquela mulher de quem era a denominação. Ela era um ser humano que havia sido criado por Deus. E ela tinha uma necessidade. E tinha fé. E ia conseguir aquilo. Quer sua denominação estivesse cooperando ou não, não lhe fazia diferença. Ele começou. Pode ser que ela tinha tido outro crítico. 74. Pode ter sido encontrado com ela mais adiante. E dito, ora, os dias de milagres já passaram. Não temos mais milagres. Esse pode ter sido um judeu, depois dele chegar. Ela, neste país onde Jesus estava, do outro lado, na Galileia, os dias dos milagres já passaram, não existe tal coisa. Mesmo assim, ela foi persistente, ela foi perseverante. A barreira denominacional, milagres, já havia passado. Ela sabia que não era assim. Em primeiro lugar, ela tinha uma coisa dentro dela que lhe dizia que conseguiria o que pedia. Pode ser havido um bando de mulheres
que chegaram a ela e disseram: veja, irmã Lídia, ou seja, qual fosse o nome que tenha sido, você entende que o seu marido a deixará se fizer isto? Não resta dúvida que ela amava o seu marido, mas ela não podia amaldiçoar ou abençoar aquilo que estava nela. Olha, algo lhe dizia que sua filha estava nas últimas com epiplesia. Então, e ela tinha que chegar até Jesus, que quando ela chegasse aí, alguma coisa ia acontecer com o marido ou sem marido. Sabe disso? Se você ir para lá e dizer que Jesus Cristo curou aquela enfermidade, epiplesia, seu marido pode te deixar. Sabia disso? Quando ela chegasse aí, alguma coisa ia acontecer com o marido ou sem marido. Ou ficaria com o marido ou ficaria sem marido. Alguns podem ter dito: bem, o que você vai fazer com esta criança aflita? E se isso falhar, você está a dizer, está a ir para lá, né? Ser curado. E se não curar, o que vai acontecer? Vocês estão a dizer: vamos orar por esta enfermidade, vai ficar curado. E se não curar, vai ser o quê? Mas ela sabia que não ia falhar. A fé dela. Algo estava nela que dizia-lhe que não podia falhar. Se ele já foi Deus, ele ainda continua sendo Deus. Não pode falhar. Portanto, ela mesmo assim foi perseverante. Então, alguns podem ter dito: o círculo ao qual você pertence na sociedade rirá de você. Com risada ou sem risada, não lhe fazia diferença. Algo estava dentro dela. Mesmo assim, ela foi perseverante. Alguns podem ter dito: você será expulsa da sua igreja. Vê? Será expulsa da sua igreja. Expulsa ou não expulsa, ela estava a caminho. Alguma coisa a puxava para Jesus. Não havia nada que fosse ficar na frente dela, nenhum impedimento. Ela foi perseverante, nada ficou na frente dela. Finalmente ela chegou onde ele estava. Onde ele estava, Jesus, né? Quando ele chegou lá, então disse Jesus que ele não foi enviado para a raça dela. Eu gosto de parar aqui, 81. Tanta luta, tanta batalha, tanta fé, tanta oração, para chegar naquela pessoa que tanto confiava, que este iria resolver. Disse: eu não fui enviado para você. Não ia voltar? Se fosse nós, não ia voltar? Tanta fé, tanta batalha, lutou muito, impedimentos, barreiras, companheiros, mulheres iguais vão rir de você, marido, se fizer isso, vou te deixar. Mas disse, ela foi até lá. Quando ela chegou, então disse Jesus que ele não foi enviado para a raça dela. O próprio no qual ela veio crendo, a rejeitou. Irmãos, se Deus, porque nós estamos a orar para Deus tirar isto, não é certo? Escutem, irmãos, isto é muito profundo. Isso dava a todo o povo ouvir, que é normal orarmos de tanto e Deus não responder. Se não é tempo dele para retirar esta enfermidade, ele disse que haveria doenças de difícil tratamento. A Bíblia profetizou isso. Isso tem que acontecer. É capaz de orar, mas se não é o tempo de Deus, Deus não responder. Irmão Branham está aqui, rejeitou isso. É uma lição. Irmão Branham afirma, isto é uma lição. O próprio que ela tinha passado por todos estes portões de sofrimentos, decepção e tudo mais para chegar lá através de algo que pulsava dentro dela, dizendo-lhe para ir. Quando lá chegou até ele a rejeitou sem justificativas. O que você vai me dizer? Ele está a explicar porque não está respondendo para curar o coronavírus? Está a explicar? Sem justificativa. Você está a sofrer, orar, ajoelhar, sem justificativo.
Precisa justificar Deus. Precisa justificar porque eu não quero tirar. Isso aqui me doeu a cabeça. E além disso, ele disse que a sua raça não passava de bando de cães. Não respondeu. Insultou outra vez. Não me chateia vocês incrédulos. Glória! Além disso, ela disse que a sua raça não passava de um bando de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo a vocês, cães. Como vocês vão clamar, Deus, tira o coronavírus. A cura divina é para nós, não é para os cães. É profundo. Às vezes seja nosso erro de orar por todo, Deus cura todos. E às vezes não era para isso. Ser profeta mesmo. E ele fala no 82, se você tivesse chamado os pentecostais de cães, o que seria hoje? Vamos lá uma pergunta. Se ele tivesse dito aos pentecostais que eu não posso curar vocês cães pentecostais. E ele segue aqui. Que coisa não? Que coisa? Não sei o que teria acontecido. Irmão Branham segue. E se tivesse dito cães metodistas? Eu não fui enviado para vocês cães batistas. Aleluia! A minha opinião voltou e contou para o pastor que ele estava certo, afinal de contas. Que este indivíduo não estava com nada. Mas se você se aperdoou e algo se apoderou, e de você vai ser diferente. 83. Não fui enviado a vocês, raças de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo a vocês. Não fui enviado a vocês. O seu reavivamento não é, a sua companhia não está patrocinando isto. E eu não fui enviado a vocês. Irmão Branham estava a dizer que ele não tinha sido enviado a eles, por isso não queria irmão Branham. E não me convém gastar o meu tempo com vocês quando não passam de cães. E por que desperdiçaria eu o meu tempo com vocês? Que decepção se tivesse sido uma mulher que não tivesse fé, que não estivesse dedicada. Se a igreja pudesse tão somente ver isso, mas mesmo assim ela ficou firme. Deus respondendo, não respondendo, chamando-lhe de cadela, não cadela, ela ficou firme. Se sou cadela, quem sabe o Senhor? Se não quer me responder, eu também não posso perder o que o Senhor tem. 84. Ela não era uma planta de estufa que tinha que ser mimada, uma desses tipos que precisa ser todo o tempo ser pulverizada para não apanhar bicho. Você sabe que os bichos ficariam longe dela. Mas uma planta boa, saudável, não precisa ser pulverizada. Uma planta boa, saudável, não precisa disto. Vê? O bicho não consegue prejudicá-la. Ela está cheia de saúde. Glórias a Deus. Irmão, às vezes, o maior e fraco da nossa saúde foi por causa disso. Prevenção, injeção de prevenção. Esses comprimidos para prevenir. Isso é que enfraquece o nosso corpo. Nós temos a natureza que Deus nos preparou com ele. Irmão Branham disse, temos a estrutura. Não temos globulinas que lutam contra algumas enfermidades. Temos isto. Mas o diabo primeiro, ele assassina aqueles defensores para deixarem improvisos aí. E o improviso não aguenta. Não aguenta. Glórias a Deus. E eu senti que isso era para mim só. E uma boa fé em Deus, e nascida de novo, uma fé realmente genuína do Espírito Santo, nada vai rejeitá-la. Não pode rejeitar. Ela é persistente, ela segue para a meta que Deus prometeu para ela.
não há nada que vá rejeitá-la. De qualquer jeito, ela segue. Sim, ela não era híbrida. Aquela mulher não era desse tipo. Ela não era planta híbrida. Ela tinha se apoderado de alguma coisa. Não se precisava mimá-la e pulverizá-la e dizer: ah, agora querida, por favor, agora deixe-me implorar a você. Você deveria vir? Não, senhor, ninguém. Tudo tentava impedi-la. Um cristão de verdade luta. Parágrafo 94. Um cristão de verdade luta pela possessão dele. Amém. Ele tem que se levantar sozinho. Ele e Deus. E ele luta a cada polegada do terreno. De modo que não se tem de mimá-lo. Deixa eu terminar aqui, parar. Não terminou a minha mensagem. 97, vamos parar aí. E a fé sempre admite que a palavra está certa. É por isso que aquela mulher, ela sabia que eu sou gentia. E Jesus tinha vindo aos judeus. Filho de Davi. Ela não era da família de Davi. Ela era da família gentia. Porque, sim, Jesus é filho de Davi para quem? Judeus. Mas o Senhor o Jesus é o Senhor para os gentios. Está vendo porque ele não respondeu quando disse duas coisas? Senhor Jesus. Quando ele disse, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele não poderia responder. Porque ele não era da família de Davi para se compadecer. Mas o irmão Branham disse, mas quando voltou, mirou na miragem, viu que, falhei alvo. Senhor, socorre-me. Pois o Senhor lhe fez Senhor e Cristo para os gentios. Falou Pedro isso. Deus tinha que responder. Às vezes as nossas orações não estão a acertar o alvo. Mas no dia que vamos acertar o alvo, o Cristo há de dizer que a tua fé te curou. A vossa fé vos salvou. Deus vos abençoe. Se o Senhor permitir, próximo domingo ou próxima semana, darei continuidade a esta mensagem. E eu espero que o Senhor vos abençoe. Amém.